Vamos aprender agora uma bolsa, porque bolsa a gente sabe que é uma peça coringa, né? Útil para todas as horas. E para você que admira Nossa Senhora Aparecida e quer demonstrar toda a sua fé, toda a sua devoção, a Giovana Tawil está aqui com a gente para trazer essa bolsa linda com a estampa da querida mãe em costura criativa. Bem-vinda, Gi! Obrigada, Rogério. Obrigada a você e a todos que vocês estão em casa também. Já faz 2 programas passados que a gente vem prometendo trazer uma peça com essa estampa muito legal. Você trouxe o tecido. Não, eu gastei tudo. Esse tecido tá tão lindo. Aí eu você gastou tudo, tá tudo ali nas peças. Aqui, ó. Tem um novo aqui, olha que lindo. Então, ele tem ficou essa clarinho. É da Círculo, viu, gente? É. Nós já vamos falando aí, só cuidado com o seu microfone. Opa, é verdade. Aí, ó. Tem esse escuro e tem esse clarinho, olha. Esse claro, gente. Que lindo esse tecido da Círculo. Adorei. Parabéns, lindo, né? Círculo. Muito lindo. Muito lindo. mesmo. Eu achei que tinha tudo a ver com você, com o programa, com você aí de Sim. casa. Eu acho que tinha muito a ver e faz tempo que eu quero trazer uma peça. E aí eu vim trazer uma peça coringa e fácil de fazer. E você falou uma bolsa necessária, né? Porque bolsa é necessária. É necessário. É e necessário. não só uma, né? E, exatamente, por isso. Ela é sempre muito necessária. Sempre cabe mais uma bolsa, sempre né? cabe mais uma bolsa no nosso dia a dia. Na nossa estampa, na nossa roupa, né? Mulher Sim. troca de bolsa que nem troca de roupa também. É verdade, A gente né? combina as coisas, né? Sim, Eu acho. verdade. E é um modelinho, gente, muito para quem tá começando. Um modelinho muito fácil de fazer, apesar de ele ter alguns truques. Ele vai dar um charme. Bom, vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu fiz, a gente vai fazer um matelaçado dessa bolsa. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu cortei uma vez no tecido, uma vez na manta. Estou usando uma manta acrílica com resina dos 2 lados, então é chamada de R2. E também coloquei uma entretela de papel para deixar ele estruturado, firme. Eu queria que ele tivesse ficado durinho. Tá. E fiz um quilt. Então, o quilt foi feito uma primeira linha só. E aí eu fui usando o próprio distanciamento dos pezinhos. Como aqui eu fiz numa máquina industrial, a gente tem um pezinho de zíper de meio que é bem pequenininho. Então eu fiz uma grande e do lado uma paralela. Veja que eu brinquei um pouco com as cores. Mas quem tem máquina doméstica possui uma agulha dupla. O que é muito legal de usar, porque ao mesmo tempo que você faz o quilt, ele vai costurando as 2 linhas de uma vez. Exatamente. Nossa. Eu tive que fazer uma por uma. Tá. Já na doméstica, dá mais trabalho. Com a agulha dupla, a gente passa 2 linhas e aqui eu brinquei. Então eu usei a branca e a dourada. Tem uma agulha que ela sai numa base, ela é uma perninha, ela sai numa base, depois ela sai em 2 agulhas. Você põe 2 novelinhos, né, 2 carretéis, passa ele todo junto e depois quando você costura, ele costura. Específica. Não, agulha normal, qualquer maquininha de costura. Máquina doméstica mesmo? Comum? Isso, é uma agulha dupla para a máquina doméstica. E, inclusive, nós vamos mais longe, tem até o distanciamento específico. Tem agulha que é mais juntinha, tem agulha que é mais longe, e aí você pode comprar o que você quiser. E é um quilt dica! fantástico. Que legal. Fantástico. Ela vai fazer a mesma função aqui. Tá. Como eu fiz na industrial, eu tive que fazer todas as costuras, mas vai por mim. Compra aí, porque quando eu comecei, eu só tinha doméstica e eu já fazia esse quilt na doméstica com 2 linhas. Você pode usar a mesma cor de linha, pode usar cores diferentes, que é o caso aqui. Aqui eu tô brincando com ferragem, então assim, eu fiz com ferragens douradas, então eu fiz uma linha. E como as imagens de Nossa Senhora, tem muito isso, né? O dourado, o prateado, tem muito metal ali. Eu coloquei uma linha dourada e uma linha branca. E no outro eu usei uma linha branca, uma linha azul e uma prateada. Tá. Que aí eu vou brincar um pouquinho com isso. E fiz uma costura, um quilt livre, dando essa ondulação. Agora, como é um tecido bem clarinho, olha, ele dá um desenho bonito na peça. Aliás, aí na televisão tá, né? Perfeito, De né? quem que é essa peça aí? Que eu tô até orgulhosa, né? Bom, vamos lá. Eu fiz um corte, gente, bem basicão. E você pode fazer alterações. Aqui eu tô usando 30 por 25. 30 por 25. Bem fácil de memorizar. Eu quero uma peça retangular. Se eu quisesse quadrada, 30 por 30 poderia fazer também. Mas aqui, ó, 30 na largura, 25 na altura. E a gente vai fazer umas caixinhas de leite, que a gente chama de caixinha de leite.
Aqui na base do topo, a gente tá fazendo uma caixinha de 2x2 e embaixo 3x3. Cadê? Eu até pus a cola aqui pra vocês verem, ó. No topo, assim fica, ó. Topo, caixinha de 2x2, 2 centímetros por 2 centímetros. E na base, 3x3 centímetros. Ela vai ficar quadrada. Por quê? Esse 2x2 aqui, quando a gente aplica o zíper, ele consome um pouco do tecido lá de cima. Certo. Por isso a gente fazendo desse jeito, ela depois fica bem quadradinha. Uhum. Talvez vocês estejam vendo que tem uma linha aqui costurada. Eu só fiz isso para poder manusear ela e não desfazer, Vai mas não ser tem fundo de necessidade. caixa de leite. Isso, chama fundinho de caixa de leite. Tem o nome técnico aí também é chamado de pé de galinha. Mas a gente também conhece muito como caixinha de leite. Quando a gente vai fazer Pé de curso, galinha? Quando você faz curso Esse eu não profissionalizante, sabia, não. Em curso profissionalizante eles usam muito o termo Eu pé acho, de galinha. eu acho que eu prefiro fundo de caixa De caixa de leite, né? É. Eu acho que é Porque por pé causa... de galinha me lembra ruga. Eu já acho que é as 3 pontas. Eu já acho que o pé de galinha é por conta dos 3 pontinhos que ficam aqui, né? É por isso que eu acho que é Tem uma lógica. chamado de pé de galinha. Ou a professora que me deu aula que chamou. Vai lá saber se ela que deu o apelido, né? Não sei. Bom, enfim. Aí a gente vai tirar, então, essa... Ah, gente, deixa eu falar uma outra coisa importante. Sempre você corta... A gente tá fazendo 25 por 30, mas você vai cortar, por exemplo, 32 por 26 e faz o quilt. Porque quando a gente faz o quilt, a gente diminui a área, né? Ele dá uma certa enrugadinha. Então, pode acontecer, se você cortar 25 por 30 e fizer o quilt, ele fica um pouquinho menor, o que não tem nenhum problema. Tá. Mas se você quiser exatamente 25 por 30, corta 1 centímetro maior, porque se ele enrugar, depois você refila toda ela. E aí, tá pronto. O que a gente vai fazer? Feito isso, a gente vai colocar o nosso zíper, tá? Zíper a gente coloca ele direito com direito aqui, desvira e pesponta. E o pesponto é uma margem de 3 milímetros, bem apertadinha. E aí agora nós vamos colocar, olhando um com o outro, cara com cara aqui. E a gente precisa estabilizar essa costura, a primeira costura. E a gente vem, ó, e faz uma costura aqui. Essa costurinha que a gente vai fazer é chamado, a gente pode usar pé de máquina. O que é o pé de máquina? É a distância do final do tecido com a posição da agulha. Aqui, ó. Fiz a costura. Quando eu abrir, Já tá unido. já tá fechado o fundo ali. Tá. A gente vai, então, aplicar os nossos zíperes, aplicar os zíperes, desvirar e agora a gente vai na sofrência, que é colocar o zíper aqui. Cadê o zíper aqui? Que ele tava... O cursor. Fugiu. Fugiu, mas quando ele foge é bom, porque aí a gente não tem a missão de fazer. Bom, eu tinha um cursor aqui, fugiu o cursor, tá tudo bem, não faz diferença. A gente vai aplicar o cursor aqui, tá? A gente vai aplicar o cursor a primeira vez e a segunda vez e deixar essa pecinha fechada. Vamos ver se tá no passo a passo, né? De repente tinha um cursor, ele tava preso aqui. Aqui, achei. Achou? Achei. Ah, que maravilha. Pronto. Aê, rapaz. Ó, a aplicação do zíper agora é aquela hora que eu ia falar, é a hora que a gente sofre e passa vergonha na TV, que é aplicar o cursor. O grande segredo do cursor aqui, ó, tá em você passar ele e deixar ele bem alinhado aqui. Esse é o segredo, tá? É você deixar ele bem alinhadinho. Quanto mais alinhadinho ele tiver aqui, ó, reto, e aí a gente tem que pôr uma vez, tirar e colocar a segunda vez. Pronto, fiz, tá?
Tá fácil passar na televisão? Tá, porque eu testei umas 30 vezes antes de vir pra cá, tá bom? Não pense que você quer moleza não, tá? Não é moleza assim, não. A gente vê ela colocando com uma praticidade assim. É treino. Mas ao vivo, ainda mais ao Isso, vivo, tem aquele, né? Então, tem umas coisinhas assim. O carrinho pode estar muito fechadinho, a parte de trás do carrinho, ele é feito manual. Então, às vezes, quando coloca o pingente, eles apertam demais a parte traseira. Certo. Então, você vai com uma tesoura, abre um pouquinho se ela estiver passando. E, às vezes, acontece do zíper ser número 6 e o número do cursor ser número 5. E aí, um encaixa no outro, então ele fica apertado. Então, nem sempre é você o grande defeito ali, sabe? Nem sempre é você o grande problema da situação, às vezes. É a ferramenta ali que não está adequada naquela situação. Então, não se frustre, sabe? Se por acaso tá difícil de passar o cursor, porque é difícil mesmo. E eu testei várias vezes antes. Eu realmente escolhi o cursor que estava entrando com bastante facilidade para não passar vergonha aqui na tua frente, né? É basicamente isso. Bom, feito isso, ó, a gente já tem as nossas caixinhas de leite e vocês vão ver muita gente na internet ensinando a fazer a caixinha de leite no forro também. Eu não vou fazer a caixinha de leite no forro. Vai ficar muito mais fácil de ser feito. E aí, o que a gente vai vir? Ó, a gente vai fechar aqui e aqui nas laterais. Eu já vim com ela fechadinho, ó. Eu já vim com ele todo fechado dessa situação. Então, ó, eu venho com ele aqui, fecho, passo, fechei ele aqui, isolado, e venho no outro e fecho também. Fecho também. Agora, a gente vai abrir um pouquinho, não abre toda a caixinha de leite, não. Toma um pouquinho de cuidado, mas a gente vai, não abre tudo porque é perigoso aqui. Eu já abri mais do que devia. E vamos vir aqui, ó, e fechar a nossa caixinha de leite. Desse jeito aqui, ó. Tombando um de cada lado, deu pra ver? Uma costurinha de cada lado. E aí a gente faz um pezinho de máquina aqui. E um pezinho de máquina aqui também. É super importante essa costura aqui, ó. Quando a gente vai fazer essa costura e essa, a gente fazer um retrocesso aqui e um retrocesso aqui. Porque quando eu vou abrir e fazer pressão, ela não abre. Não solte. Isso, ela não vai abrir, porque senão vai dar uma mão de obra. Outra dica importante quando a gente vai fazer bolsa quadradinha é, esse lado eu tombei pra cá, esse lado eu também tenho que tombar do mesmo lado, senão a bolsa não senta, que a gente chama. Fica tortinha? Ela fica tortinha, isso, tá? Então sempre as pregas, esse calombinho aqui, a costura, ela tem que sempre ser tombada do mesmo lado, tá? Super dica também. É importante. Ela sempre tem que ser tombada assim, as duas do mesmo lado, senão ela faz Super dica! Ela faz ela coxa no meio assim, ó, e aí fica errado. Fechei aqui. Quando eu vier com ela aqui, ó, a gente vai também fechar a nossa caixinha de leite nesse lado aqui. Então a gente vai vir com ele aqui. Deixa eu ficar assim? Posso ficar assim? Pode. Posso? Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Tá vendo que essa parte aqui, Rogerinho, não está feito a caixinha de leite, olha, eu não fiz nela. Então vai ficar muito mais fácil de eu olhar e fazer a costura retinha sem ficar faltando pedaço. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os nossos suportes de alça, tá? Lá por dentro, a gente vai colocar a nossa mão lá dentro, ó. Deixa eu pegar o prateado, porque eu tô com a prateada agora. A gente vai vir com ela aqui, ó. Você já vai costurar e colocar... Tudo de uma vez só. Isso. Você aproveita a abertura aí. Isso. Ó, ela saiu aqui. Vendo? Certo. Tá dando pra ver, ó? Tá, né? Tá. Aí eu abro bem aqui e venho com ela e faço isso aqui, ó. Ó. Perfeito. Tá vendo que aqui eu não fiz a caixinha de leite, que muita gente ensina a fazer e não tá errado, não. Só que desse jeito, pra quem tá começando, fica muito mais fácil. Aí eu venho, ó, coloco um alfinete, um clipezinho, pode ser alfinete também. E aqui, ó, peraí. Aqui eu tenho a base do corte. Certo. Então eu venho na máquina e vou costurar aqui embaixo. Tá. Quando eu costurar aqui e desvirar, ó, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Peraí que eu vou vir do lado de cá que fica mais fácil, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz a costura aqui, ó. Você seguiu ali. Eu segui tá. aqui. E não corto nada dos meus excessos. Quando eu terminar, aí eu venho
e corto os excessos. Nisso Cortei você já os excessos. fixou Isso. o E eu forro. também não fecho o fundo, tá? O fundo fica quadrado e aberto. Pra você desvirar. Desvirar de uma vez. Porque se a gente faz a caixinha de leite, tem gente que vai falar assim, ó, você faz a costura. Faz a caixinha de leite aqui, ó. Faz a caixinha de leite, deixa uma abertura do palmo de uma mão. Só que sim. fica tão mais difícil de desvirar e você fica triste porque dá trabalho de desvirar. Então, se você deixar o forro inteiro aberto, ó, ele desvira todo de uma vez e fica muito mais fácil. Com os dedos nessa posição aqui, ó, você vai colocar e empurrar essa parte que a gente acabou de costurar, ó, trazendo todo mundo pra fora daquela caixinha de leite, porque a gente fez uma caixinha de leite aqui em cima. E como a gente comeu uma parte do zíper, né? Quando a gente foi costurar, a gente pegou uma parte do zíper. Essa caixinha de leite, ela fica também com 3 centímetros. Lembra que a gente cortou embaixo 3 Sim. em cima 2? Quando a gente faz isso e põe o zíper, a gente acaba tendo o mesmo resultado, ó. Empurro com a mão, ajuda, ó, a empurrar com a mão, faz uma costura bem... Como é que você vai fechar esse forro? Não, aí é só trazer pra cá. Ah. E fechar aqui. Não precisa fazer a caixinha de leite, porque a gente na bolsa, ó, coloquei aqui, ó, levo na máquina Passa uma e costura. faço uma costurinha reta aqui. Só isso. Não precisa fazer a caixinha de leite igual a bolsa. Por quê, Rogério? Na verdade, aqui, ó. Olha lá. Todas as coisas ficam aqui dentro e vou empurrar o forro lá pra dentro, então não tem necessidade. Aí vai vir com a alça. Só colocar E vamos colocar a alça e já depois. tá pronta. Pode colocar uma alça de 45 curtinha, pode colocar uma alça de 60 e pode colocar uma tiracolo Posso de falar? 1,40 m. Pode falar? Essa aí mais escura, eu prefiro mais. Ficou bonita, né? Essa estampa, tá? As duas estão lindas. Eu tava na dúvida aqui, mas agora você tirou essa, falei, acho que essa azul marinho é mais... Mais tchan. Destaca mais Destaca, os né? detalhes. Vamos passar os contatos da Giovana para você segui-la nas redes sociais e aprender mais sobre costura. Dá para fazer carteirinha também. Eu Olha que fiz para lindas. cada bolsa, eu fiz uma carteira aqui, ó. Acabei de Combinado. montar, ó. Olha lá, já tá Combinando. pronto com a alça. Gostei. Isso. Parabéns, viu? Que bom. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, meu querido. Rogério. Obrigadão mesmo. Obrigadão.